Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15, vamos ler do 33 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 15, 33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, labat sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embebedar uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai vejamos se virá Elias tirá-lo. Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. 39. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A mensagem que Deus colocou no meu coração para poder trazer para vocês hoje, ela tem por tema benefícios da morte de Cristo. A cruz de Cristo, a cruz do Calvário, ela é o ponto central do ministério do Senhor Jesus. Ele que veio com a missão predeterminada. Para alguns que não conhecem a Bíblia, acham que ele foi um plano B. Mas em 1 Pedro, a gente sabe de que esse plano da redenção ele foi trilhado antes mesmo da existência, da terra, da humanidade. Porque nós não somos plano B. Na verdade, Isaías fala de que Deus ele traz à existência algo quando ele já escreve. Quando ele já tem escrito o futuro, é como se ele viesse de trás para frente para tornar a existência, depois que a minha vida e a sua vida ela já tem um início, meio e fim. Porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O nosso tempo ele é o Cronos e o tempo de Deus é o Kairos. É por isso que a Bíblia tenta nos explicar dizendo que um dia para Deus é como 1000 anos. Ou seja, não existe um tempo pré-determinado para Ele. Ele faz o que Ele quer de acordo com o tempo dEle, não com o meu tempo e com o teu tempo. Então, o plano da redenção ele já existia porque Deus ele sempre quis que a gente estivesse próximo, pertinho, grudadinho ali nele. Por mais que Ele já sabia que quando Ele criasse o homem iria se afastar dEle. E essa cruz de Cristo ela é o ápice do que se refere a esse propósito de Jesus aqui na terra. Ele tem uma referência e traz revelações muito grandes para a minha vida e para a sua vida. O Antigo Testamento, ele traz algumas colocações por ordenança de Deus, porque ele fala que se por um homem entrou o pecado no mundo, e Deus quando criou o mundo e o homem a princípio de forma perfeita, e o homem por escolha, ele comeu do fruto proibido, da árvore da ciência do bem e do mal, e ele se afastou de Deus por escolha própria. Foi quando vem lá Gênesis 3:15, e Deus promete que iria enviar que iria pisar, esmagar ali a cabeça da serpente, para nos reconciliar para com esse Deus Todo-Poderoso. Mas se entrou o pecado, só existe perdão de pecado com derramamento de sangue. No Velho Testamento, para que houvesse perdão de pecados, era necessário ali que apontado por Deus, ele pegasse 2 animais. Vamos ilustrar isso aqui para a igreja nessa noite. Um deles, um cordeiro, que não poderia ter marcas, mácula. Ele era morto para que o seu sangue fosse derramado para perdão do povo. Isso era feito de tempo em tempo. E outro animal, ele recebia de forma simbólica os pecados daquelas pessoas que estavam ali. E era lançado no deserto. É por isso que vem a expressão do bode expiatório. Para que ele pudesse sofrer as dores do pecado no deserto. Esse ato significava, de forma simbólica, para que Deus pudesse trazer perdão para aquele povo. Levítico, ele traz isso em detalhes. A igreja pode ler depois isso com calma em casa. No Novo Testamento, a gente tem a figura da pessoa do Cristo Jesus, que ele representa essas duas figuras desses 2 animais.
Ele é o Cordeiro Santo, imaculado, e aquele que receberia os pecados da humanidade. Quantos lembram aqui daquele trecho, quando fala que ele bebeu o cálice da ira de Deus? E lá ele teve medo, se possamos assim dizer. Porque Jesus, até aquele momento, ele não conhecia o pecado. E naquele momento, dizem os teólogos, quando ele bebesse daquele cálice da ira de Deus, ele estaria conhecendo o pecado. E ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele toma aquele cálice, ele recebe naquele momento todos os pecados da humanidade, o meu e o seu, de que ainda não havíamos nascido, porque salvação é para todos, daquela época, do passado e do futuro, porque as promessas de Deus sempre são para essa geração e para a geração futura, porque Deus sempre se preocupa com o coletivo da humanidade. E ele se dispôs, vai até a cruz, faz o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, porque ele falou em João, no capítulo 6, de que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele se auto-intitula isso. Ele é o caminho porque só ele leva, reconcilia novamente ao Pai. Ele é a vida porque ele nos dá vida em abundância novamente, porque estávamos esquecidos, largados, mortos no pecado. Aleluia. E só ele pode nos trazer essa reconciliação para esse Deus Todo-Poderoso. Aí vem algumas considerações no que se refere, algumas referências de benefícios que a gente precisa lembrar na nossa vida, que são adquiridos com a morte de Jesus. Porque normalmente a gente só conhece de que a cruz de Cristo representa a salvação. E glória a Deus por isso. Mas a cruz de Cristo, ela representa muito mais do que o ponto central, do ápice, que é a salvação. E para nós vivermos aqui de forma sólida, para enfrentarmos aqui esse mundo, como disse aqui o irmão, de que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós precisamos saber ainda mais diante dessa linha e estudar de forma profunda o que significa essa morte de cruz. Por isso que Deus me trouxe aqui hoje para poder trazer alguns ensinamentos para você do que se refere a esses benefícios. Quais são esses benefícios da morte de Cristo? O primeiro benefício que eu posso trazer para vocês nessa noite, do que se refere à morte de Cristo, é por causa da morte de Cristo que há revelação dos nossos pecados. Se não fosse pela morte de cruz de alguém que morreu para trazer salvação para alguém, nós não saberíamos que estamos em pecado, porque ele veio para poder nos reconciliar diante do primeiro pecado cometido pela humanidade, através de Adão e Eva. E a cruz de Cristo, sempre quando nós olhamos que alguém morreu em favor de outros, algo tem que ser revelado. E essa revelação é de que nós somos pecadores. É por isso de que as pessoas do mundo não conseguem entender. Vou dizer alguns exemplos. O homem do mundo, para ele, ter várias mulheres é algo positivo. É o machismo da humanidade, é ser o garanhão. Porque ele não enxerga nisso o pecado. Para nós salvos em Cristo Jesus, que fomos convencidos pelo Espírito Santo da verdade, nos mostra de que esses atos não são para nós. Porque existe o quê? Algo que nós temos que santificar o nosso corpo, porque sem santificação das nossas vidas, a gente não vai conseguir encontrar com Jesus para passarmos a eternidade com Ele. Seja aqueles que estão dormindo, que já dormiram, ou quando tocar a trombeta, que vai ser de forma forte, com alarido. Ei, escuta uma coisa, só quem vai ouvir a trombeta soar é a igreja. E a igreja tem que ser santa. Dá para dar um glória a Deus e um aleluia aí? Oh, aleluia! Então, o primeiro benefício da cruz de Cristo, da morte de Jesus, é a revelação dos nossos pecados. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Salmo 51:5,
Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aí vem Isaías 53, 5 e 6. Esse texto é lindo. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz esteve sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Assim como Isaías 53, 11, ele está olhando para cada um de nós, para essa igreja, e dizendo que valeu a pena ter morrido por esse povo que está aqui disposto, com o coração aberto, para me adorar e para me exaltar. Oh, aleluia, glória a Deus. Segundo benefício, é o benefício do amor de Deus. Tem pessoas que, porque passam por dificuldades, pastor Arnon, elas falam que ninguém me ama, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. É assim ou não é? É a famosa síndrome do patinho feio. Só que a cruz de Cristo, ela revela exatamente o que Deus se autoproclamou quando ele fala que ele é amor. Se tem um adjetivo principal da pessoa do Deus Todo-Poderoso, é que ele é amor. Será que algum de vocês, como pai, como mãe, estaria disposto a entregar seu filho para morrer em favor de outrem? Ou para poder salvar, soltar alguém das garras de outrem? Eu acho muito difícil, porque o amor por um filho de um pai, uma mãe, eu tenho 3 filhos, ele é algo tamanho. Pelo contrário, quando ele está doente, a gente quer que Deus substitua a doença dele para o pai e pela mãe. Quanto mais entregar um filho. E a Bíblia ainda vai mais. Fala que Jesus era o filho unigênito. Não é filho único, é unigênito. É um filho exclusivo. Por mais que se quisesse, era impossível se criar outro. Ele é exclusivo. E ele permitiu de que esse filho, por vontade dele também, Jesus, viesse ao mundo para poder morrer na cruz, ser humilhado, ser sacrificado. E tem um texto aqui de Filipenses, abre a sua Bíblia e me acompanhe, Filipenses 2, 5 e 11, e a prova cabal da escolha e da decisão de Jesus para morrer pela minha vida e pela sua vida. Me acompanhe na leitura. Filipenses 2, 5 ao 11, olha só. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o quê? Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de quem? De servo, fazendo semelhante a quem? Aos homens. E achando-se na forma de homem, olha só que lindo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também, aí começa agora a exaltação de Deus a ele. Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Paulo, ele traz aqui essa revelação de que a escolha foi dele, foi do unigênito, para poder vir a esse mundo, morrer na cruz do Calvário como prova de amor. Então o pai e o filho, eles são revelação, e quando ele morre, ele revela de que ele nos ama. Ele nos amou primeiro, antes mesmo de eu e você nascermos. Olha que privilégio. Ele nos amou tanto que ele falou o seguinte para os seus, para os discípulos: chegou o meu tempo, eu preciso ir para a casa do meu pai, preparar a morada para todos vocês, mas eu amo tanto vocês que vocês nunca mais estarão só. Eu estou preparando o Consolador, e ele vai vir para a terra. Só que detalhe, ele é Deus também, só que ele não vai mais ficar morando no céu. Ele vai morar dentro de cada um daqueles que reconhecerem a mim como Senhor e Salvador da sua vida. Oh, aleluia, glória a Deus. E tem mais. Sabe aqueles momentos difíceis, de dificuldade, quando você não consegue clamar a Deus? A Bíblia fala que o Espírito Santo que habita em você, que é Deus, ele vai até a presença do Todo-Poderoso com gemidos inexprimíveis para poder clamar. Naquele tempo que você chora e fala assim: Deus, eu não aguento mais, eu quero morrer. Ele fala assim: Pai,
Olha só, ele não quer morrer não, ele quer só vitória. Desce lá, concede a vitória para ele, concede a vitória para ela, em nome de Jesus. É assim que ele faz. Tudo isso é demonstração de amor. Então a cruz de Cristo, ela revela também aí o amor, e um amor ágape, um amor de um favor imerecido, um amor que é sobrenatural. Amém? Olha só alguns textos que eu trouxe aqui. Eu gosto sempre de referendar cada coisa que eu falo com alguns textos da Bíblia. E essa igreja é uma igreja da Assembleia de Deus, que também gosta da Bíblia. Amém? Olha só, João 3,16, né? É o texto áureo do crente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem o quê? Uma vida passageira? É uma vida eterna, aleluia. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 4,19. Nós o amamos, e a ele porque ele nos amou primeiro. Efésios 2, 4 e 5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês, cada um de nós somos salvos. Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Aleluia. O próprio Cristo, ele trouxe alguns exemplos aqui de amor, né? Lucas, ele detalha, num capítulo só, no capítulo 15, 3 parábolas, onde expressa esse amor do Deus Todo-Poderoso, né? Por alguém que se perde. E nós temos num capítulo muito farto de ensinamentos. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Lucas 15, do 3 ao 7. Quando ele deixa 99 num lugar seguro, o pastor, para buscar aquela que se perdeu. Ou seja, ou são 100 ou são 100. Não tem alguém perdido, a não ser que esse alguém ele não queira ser salvo, não queira ser encontrado. Mas com Deus é sempre o total, é sempre toda a humanidade. O segundo exemplo de amor que o próprio Jesus ele contou quando esteve aqui, através de parábolas, foi a parábola da dracma perdida. Quando uma mulher ela acende as lamparinas da casa para procurar uma dracma sequer. Ou seja, é a mesma referência também dentro do mesmo capítulo. Pode ter várias. E detalhe, o capítulo fala lá de quando ela encontrou, ela chama outras pessoas para poder comemorar. A Bíblia, ela não fala em nenhum momento que a festa no céu, a não ser quando uma vida se entrega, quando volta para Jesus. Quando uma ovelha é encontrada, é resgatada e volta para o lugar seguro, é a única forma que a Bíblia ela traz para a gente e revela que a festa no céu. Quando você entregou sua vida para Jesus, houve festa no céu. Isso é prova de amor. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, quando confessei com a minha boca que Ele era Senhor e Salvador da minha vida, houve festa no céu. E olha só, Atos 16, 31 fala que essa festa no céu e essa promessa, ela se estende a toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e a tua casa. Deus me incomoda e manda dizer para alguém aqui nessa noite que a promessa não é apenas para você, é para toda a sua família. Seu filho pode estar até afastado dos caminhos do Senhor, mas um dia você verá seu filho entrando pela porta dessa igreja, vai sentar nesse banco e vai adorar ao Deus Todo-Poderoso com você, porque a promessa de Deus, ela se estende a toda a sua geração. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Terceiro, também do capítulo 15 de Lucas, ainda falando de amor, uma história muito conhecida do filho pródigo, onde aquele filho jovem, ele pede sua herança, gasta, faz o que quer, e depois ele passa dificuldades, necessidades, e ele lembra do seu pai. E ele vem lá todo desconcertado, desconfiado, e a Bíblia fala que o pai dele, todos os dias, ele ia olhar para ver se o filho estava vindo. A Bíblia fala que o seu Deus, ele se inclina do trono para poder olhar para você. Deixa eu ver lá Maria, como é que está. Cadê José?
Deixa eu ver lá, e João, como é que tá? Deixa eu ver lá o pastor Flávio hoje, vou dar livramento nele naquilo ali. É assim que ele faz. O pai, quando viu o filho de longe, ele correu para abraçar, mandou trazer vestes novas, anel no dedo, porque você é príncipe, você é princesa. Seu pai é rei dos reis e senhor dos senhores. E nós iremos governar com ele, quando a gente estiver lá no céu, meu irmão. Olha que bênção. Tem prova de amor maior do que isso? Não tem, meu irmão. Vamos seguir aqui. Terceiro benefício é o benefício do resgate. Olha só, eu e você éramos escravos do pecado e não poderíamos ser redimidos se alguém não pagasse por esse resgate. A lei mosaica afirma que só sangue inocente pode pagar pelo resgate de um discípulo. Nós éramos escravos do pecado. Satanás é como se ele tivesse a chave da morte da sua vida nas mãos dele. Ele foi lá, comprou com sangue puro, pensando em cada um de nós. Ele desce até as profundezas da morte, vence a morte, ressuscitou ao terceiro dia como prova de que ele é todo poderoso, para poder provar de que estava consumado, para comprovar de que a palavra de Deus ela é verdadeira e fiel, e diz: Satanás, está desfeito. A chave da vida de cada um dos filhos, agora ela é minha, eu que tenho poder sobre a vida deles, eles estão resgatados, eles foram criados por mim, e agora eu comprei eles para mim novamente. Então a cruz de Cristo, ela representa para nós resgates. Salmo 44, 26. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Salmo 49, 7, 8. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Mateus 26 e 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, aleluia, para a remissão dos pecados. E 1 Pedro 1, 18, 19. Me escute, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ei, o preço foi pago, a dívida foi quitada, e você não é mais escravo do pecado. Você foi redimido, e Satanás não é mais o seu dono. O seu dono agora chama-se Cristo Jesus. É interessante que ele fala assim, ó: eu sou, eu sou. Eu falei: Deus, me revela o que é esse mistério assim, eu sou, eu sou. Ele disse: meu filho, qual a tua dificuldade hoje? Eu, sei lá, Deus, dificuldade hoje financeira. Então ele falou: eu sou o Jeová Jireh, aquele que vai te trazer a vitória financeira. Deus, então quer dizer que se eu estiver lá com problema de saúde, ele fala: eu sou o médico que vai te curar, o médico por excelência. Deus, se eu estiver com problema no meu casamento, ele fala: eu sou aquele que vai trazer o escape e vai organizar a tua vida do seu casamento. Deus manda te dizer o ensino. Ele é aquilo que você precisa, por isso que ele é o grande eu sou. Eu sou aquele que vai salvar a tua casa, eu sou aquele que vai libertar um filho das drogas, eu sou aquele que vai abrir portas de emprego, eu sou o que você precisa. É por isso que é você que vai terminar a frase. O que você precisa? Ele fala assim: eu sou, eu sou, eu sou. O que é que você precisa dele? Ele é o grande eu sou para a tua vida. Dá para dar um glória a Deus aí bem forte? Envergonha Satanás aí. Começa a glorificar ele. Glorifica, glorifica, glorifica esse Deus todo poderoso. Eu sinto a presença nele, neste lugar. Como é bom pregar com a igreja alegre. Uma igreja que está intercedendo aí, para que Deus possa usar a boca do pregador. Oh, aleluia! Quarto benefício, é o benefício da libertação. O cordeiro morto no Calvário, ele é a garantia da libertação. Se ele não morresse, ou se toda a promessa fosse mentira, nós nunca teríamos sido libertos.
A libertação é que nos traz a referência como garantia para a salvação. Olha só aí, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. João 8, 32, né? Uma frase muito conhecida hoje. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gálatas 5, 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Romanos 6 e 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Jesus, ele nos libertou quando ele cumpriu a missão na cruz do Calvário. Quinto benefício, o benefício da expiação dos nossos pecados. O que é o benefício da expiação dos nossos pecados? É a reparação pela culpa por meio de alguém. Ele escolheu reparar a minha culpa, a sua culpa, porque nós viemos de uma descendência, todo aquilo que é nascido de Adão e Eva, ele vem gerado no pecado. Romanos fala isso. Então, quando você nasce, você é gerado no pecado, você nasce no pecado, e existe dentro de você uma natureza pecaminosa. Paulo, ele tenta meio que explicar isso. As coisas que quero fazer, essas não faço. E as que não quero fazer, essas faço. É uma luta constante entre espírito e carne. Espírito e carne. É por isso que é tão importante você mortificar a carne. Jejum, oração, ter comunhão com os irmãos na igreja. Porque quando um cai, um vai lá e levanta. Então, todo esse contexto, esse conjunto, é importante para a sua caminhada. No benefício da expiação, Jesus, ele levou sobre si toda a nossa culpa, porque a gente vem de geração em geração com o pecado. Aí ele vem gerado de uma forma divinal, ele vem ao mundo com uma sementinha do Espírito Santo na barriga de Maria, e ele vem de forma 100% Deus, de forma 100% homem, para que ele pudesse viver nesse mundo, né, como homem, sem pecado, sobrevivendo, mostrando que é possível mortificar a carne, porque se não fosse assim, ele não teria validade aquele sangue derramado na cruz, porque ele sempre lembrava: eu preciso mortificar, não posso cair em tentação, não posso, cair em pecado, porque eu preciso carregar o pecado. De quem? De Maria, de Pedro, de João, de Antônio, de Flávio, de Arnon, de Marilene, seja de quem for. Por quê? Porque ele iria fazer essa troca, ele iria reparar aquilo que foi feito por mim e por você. Fomos nós homens, Deus nunca errou para conosco. É por isso que é tão importante a expiação pelos nossos pecados. E muitas vezes a gente esquece disso, de que ele não precisava ter morrido. Ele morreu por escolha para poder nos trazer salvação. Hebreus 13, 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Eu coloquei aqui assim, ó: Jesus se apresentou à morte em nosso lugar, e todas as nossas transgressões foram postas nela. Sexto, e aqui eu acho algo extraordinário, o acesso ao Santo dos Santos, aonde ficava a arca, que continha a presença de Deus, ela tinha uma porta, se possamos assim dizer, através de um véu pesadíssimo, que uma vez no ano, uma pessoa poderia ter acesso a esse local. Isso era o significado que tinha em relação ao cuidado com o templo. Segundo, quando nós pecamos, através da pessoa de Adão e Eva, a Bíblia conta que todos os dias Deus vinha até o Éden para poder caminhar e poder bater papo com a sua criação. Ele batia papo, ele chegava lá, ele conversava, ele fazia isso, fazia aquilo outro, e estava lá. Ou seja, maravilha, tinha intimidade. Quando o homem comete o pecado, o homem ele foi expulso do paraíso e perdeu essa comunicação direta para com Deus. A história conta que o povo hebreu ele tinha representantes que tinham comunicação para com esse Deus.
quando Jesus ele morre na cruz, a Bíblia faz questão de dizer, e vamos ler aqui, de que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. É como se Deus, depois que Jesus cumpre a missão dele, ele descesse com uma espada e viesse rasgando tudo. E dizendo: meus filhos, eu estou daqui para frente agora, já que o plano da redenção ele se cumpriu, de braços abertos para poder te receber e voltar a ter nova comunicação com cada um de vocês. Ei, você não precisa de Maria, você não precisa de ninguém. Basta que você lance sobre ele toda a sua ansiedade. 1 Pedro 5,7 fala isso. É lá que você tem que estar conversando com ele, é sobre ele. Porque o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. A sua comunicação e o seu acesso, ele foi resgatado e restaurado na pessoa de Cristo Jesus, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Olha só. Mateus 27, 51 a 53. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Olha que poder, gente. Aleluia. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 2 Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Houve nova aproximação por Jesus Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aleluia! Você tem novo acesso ao Deus Todo-Poderoso. O véu do templo se rasgou de alto a baixo para que você pudesse ter intimidade, para que você pudesse dialogar com Ele, para que você pudesse falar com Ele e ouvir a voz dEle sem intermediário. Por isso que é importante buscar a Deus em oração. E é orar o tempo todo. É orar antes de dormir, é orar quando acorda, é orar dirigindo, né? Vai levar a menina na escola, está orando. Vai sentar para poder comer, ora também, orar o tempo todo. É importante seguir aquela formalidade de entra no teu quarto, né? Fecha a porta, é importante, é sim. Mas é orar o tempo todo, né? Está por aí no trânsito, Senhor, me livra de todo mal, me livra de acidente, de batida, de roubo. Está orando o tempo todo, não vacila, porque guerra espiritual é algo verdadeiro. O mundo espiritual está lá, querendo criar contenda sobre a sua vida. Por isso que é importante você orar por você e por toda a sua família. Não aceite que o inimigo venha querer colocar as garras na sua família. Ore o tempo todo. Hoje eu estava almoçando com os meus tios, olha que coisa boa, né? Com o pastor Arnon e a tia Mari, estava contando lá para eles lá de que é comum, né? Deus fala muito comigo através de profetas. E quase sempre eles falam assim, lança a profecia e fala, e Deus me mostra uma mulher cujo nome é Cristina, é minha mãe, que ora por você na madrugada. Olha que coisa boa. Eu tenho o privilégio de ter um pai e uma mãe que ora por mim nas madrugadas. Eu tenho certeza que está nesse momento me assistindo, intercedendo pela minha vida. Se eu estou de pé hoje, se eu sou um pastor, um jovem pastor, tenho apenas 38 anos de idade, é misericórdia de Deus e pela oração da minha família. A minha tia falou, quantas vezes eu acordo de madrugada também e mando mensagem, Cristina, vamos orar? Sua mãe já está lá de pé pronto, estão lá as duas orando. Que privilégio ter uma família que serve a Deus, que ora, que busca, que jejuma, que ensina, que passou de geração para geração. Eu passo para os meus filhos isso também. É privilégio de Deus. Então busque a Deus em oração sem cessar. Sétimo benefício último, vamos aqui já terminando ao final, meu tempo está chegando ao fim. Esse é um benefício maravilhoso. Se você não tem esse benefício, você não pode sair daqui hoje sem ele. A cruz de Cristo, ela traz como benefício para a minha vida e para a sua vida, o benefício da salvação.
Nós somos salvos pela graça, favor imerecido de Deus. E detalhes, a salvação ela é um plano eterno. É por isso que a Bíblia fala que vale a pena sofrer uma vida inteira aqui na terra. Nós somos peregrinos, porque é na eternidade que a gente vai começar a desfrutar das coisas boas. Quando a trombeta soar, que a gente encontrar com Ele nas nuvens, é que a gente vai começar a desfrutar das maravilhas de Deus, né? As bodas do Cordeiro. Vamos receber lá galardão. Olha que maravilha. Galardão, gente. Vale a pena servir a Deus. Quanto mais você serve a Deus, quanto mais você sacrifica, canta no coral, vem ensaiar, vai à igreja, serve um copo de água para o pastor, seja o que for, vale a pena. Deus está vendo, anotando tudo, porque Ele não deve nada a ninguém. E no período de festa, quando houver o casamento lá, olha só, o noivo e a noiva, que é a igreja, somos nós, eu e você, aqueles que são salvos em Cristo Jesus. E eu vou trazer um ensino, viu? Cuidado, tem muita gente hoje falando que igreja é ele só. A Bíblia não fala em hora nenhuma de que você é igreja sozinho. Quando fala de igreja é sempre coletividade. Cuidado com esse pastor de YouTube, igreja de YouTube, que está levando as pessoas a viver um isolamento. E quando precisa de aconselhamento, não tem quem aconselha. Quando cai, não tem quem levanta. Igreja é isso aqui, ó, é reunião de pessoas, é koinonia, é pastor para cuidar. Tem cajado, tem exortação, mas tem amor para abraçar também, para chorar. Amém, meus irmãos? O sétimo benefício é a salvação na pessoa de Cristo Jesus. O melhor que Deus tem para a tua vida é te salvar. Salvação é plano eterno, é plano de libertação, é plano de perdão dos pecados. Ele é dividido em dois momentos. Você reconhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Vai viver nesse mundo tendo o prazer de adorar a Ele. Não vai ser só vitória. Mas quando chegar o período que tua vida termine aqui nesse lugar, na eternidade, aí sim, vai ser só vitória, só alegria. Não haverá mais dor, não haverá mais fome. Você vai caminhar por ruas de ouro. A sua casa vai ser própria, não vai ter carnê para poder pagar, está garantida. Você vai adorar a Ele o tempo todo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jesus está voltando. A trombeta ela vai soar. Se você não entregar a sua vida a Jesus, eu não conheço você, eu não conheço vocês. Se você não entregar a sua vida a Jesus, eu não sei se você vai sair daqui, vai para casa, vai conseguir chegar em casa, eu não sei quem é você. Você precisa desfrutar desses benefícios da cruz. E o melhor que Deus pode te dar é você ser salvo nele. Você reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Porque a trombeta ela vai soar. Busque a Deus enquanto você pode encontrar e achar Ele. Não deixe a chama da lamparina se apagar. E a luz de Jesus, a lamparina para poder ela permanecer acesa, ela precisa ter azeite. A Bíblia fala que azeite é o Espírito Santo de Deus. Se você quer estar com a sua lamparina acesa, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Esteja vigilante, porque a trombeta ela vai soar. E só vai escutar a trombeta quem for verdadeiramente salvo. Eu não te conheço, mas se você não teve um encontro pessoal com Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, vem depressa reconciliar com Ele, ou entrega tua vida nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Não tem maior prova de amor. Ele te resgatou, Ele foi substituto no teu lugar pelos teus pecados, e tudo aquilo que eu trouxe para você aqui nesta noite. Jesus está voltando para buscar aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador das suas vidas. Já já a igreja será arrebatada. O arrebatamento é a promessa da vida eterna para todos que aceitam Jesus como seu Salvador. Amém, igreja?